Ver quem está aqui na sala. Só 7 alunos. Aldo, Érica, Emanuele, Mila, Tá falando Bruna, aqui, professor, a turma nossa Tainá e já ficou Ronildo. para trás quase a metade, já. É? Vai Ô, ficar mais professor, isso, viu? Diga, Érica. eu tenho, eu tenho até uma dúvida em lhe perguntar Pode se perguntar. o pessoal de química está sendo poucos que estão aliviando a atividade, se muitos desistiram mesmo, porque eu estou olhando aqui, tem pouca gente de química fazendo cálculo 1 e tal. É? A atividade, a última atividade, a terceira atividade da segunda avaliação, né? 19 entregaram. Ou seja, Mas aí tem engenharia também, né? tem engenharia também. 19 entregaram ao todo, a segunda avaliação. Esses 5 atribuídos é o que? Deixa eu ver. 5 pessoas ficaram pendentes, não entregaram. Então, por enquanto está assim. Deixa eu ver quantas pessoas tem assistindo aula. Pessoas. Ou na turma, né? Tem 24 na turma, 19 entregaram a última avaliação. Vamos lá. Hoje nós vamos falar da derivada de funções trigonométricas. Eu já falei aqui funções trigonométricas, não, né? Não. Não. Então, esqueci, era para ter falado na aula passada, junto com o assunto passado. Mas vamos lá. Então, vou ser bem sucinto, bem prático nessa derivada das funções trigonométricas, para a gente entrar em derivadas implícitas. Funções implícitas. Derivadas de funções trigonométricas. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar as seguintes derivadas. Então, a gente vai estudar a derivada do seno de x. Eu vou colocar aqui e depois eu explico de onde veio essas coisas, né? Então, a derivada do seno de x é cosseno de x. Temos a derivada do cosseno de x, que é igual a seno de x. E temos a derivada da tangente de x, que é secante ao quadrado de x. Secante ao quadrado de x. Então, essas são as principais funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aí nós temos também a derivada da cossecante, cossecante de x, que é secante, cossecante é menos cossecante de x vezes cotangente de x. Menos cossecante de x vezes cotangente de x. Aí temos a derivada da secante de x, que é secante de x vezes tangente de x. E temos a derivada da cotangente de x, que nada mais é do que menos cossecante ao quadrado de x. Então é fácil de memorizar. Observe. A do seno é cosseno. A do cosseno de x é seno de x. A da tangente é secante ao quadrado. Aí vem. A da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, cossecante é ele mesmo, cossecante, com cotangente e menos. A da secante é secante de x vezes tangente de x. Então, sabendo uma, sabe a outra, né? Cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Então, a da secante é secante de x vezes tangente de x. E a cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Ou seja,
Se a da tangente é secante ao quadrado de x, a da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. De onde veio essas derivadas? Então, a derivada vem da definição, né? Então, se eu sei que seno de x, eu tenho a função seno de x, e quero calcular a derivada do seno de x, eu uso a definição. Então, a definição da derivada, a derivada é limite, quando h tende a zero, de f de x, o meu f é isso aqui, ó. Aqui é o f de x, é seno de x. Então, quando a gente usa a definição, é f de x mais h. Então, se f de x é isso, f de x mais h é seno de x mais h. Então, vai ficar seno de x mais h menos f de x, que é seno de x. Seno de x. E aí, uso aqui a identidade trigonométrica. Uma das identidades trigonométricas, que é o seno da soma. Então, isso é limite, quando h tende a zero, o seno da soma é seno de x vezes cosseno de h, mais seno de h vezes cosseno de x. Então, isso foi o seno da soma. Então, o seno é seno vezes cosseno, mais seno de h vezes cosseno de h. Aí, menos seno de x. Então, eu tenho isso aqui. Vou organizar aqui, botar o seno perto do seno de x perto de seno de x. Então, organizando isso aqui, eu tenho limite, quando h tende a zero, de seno de x vezes cosseno de h menos seno de x. Então, coloquei aqui perto. Vou separar, viu? O seno da soma é a soma dos senos, então vou separar logo. Mais limite, quando h tende a zero, de seno de h vezes cosseno de x sobre h. Então, eu botei esse seno junto desse e separei uma soma de limites. O limite da soma é a soma dos limites. Aqui eu posso botar seno de x em evidência, fator comum em evidência. Espero que cada aqui. Vai ficar limite, quando h tende a zero, seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h. Botei seno em evidência, então sobra cosseno menos 1, né? Porque quando eu faço a distributiva, volta a ser a mesma coisa. Mas o cosseno aqui, ele não tem variável em h. Então, se ele não tem variável em h, é como se fosse uma constante. E o limite de uma constante eu posso tirar de dentro do limite. Então, eu posso dizer que isso aqui é cosseno, vou escrever aqui embaixo, né? Isso é cosseno de h vezes limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h. Pronto. Eu já falei em alguma aula o que significa isso aqui? Seno de h sobre h, eu acho que já, né? Teve uma atividade valendo ponto, não foi? Era para provar que isso aqui é igual a 1 usando o teorema do confronto, não foi? Provar que limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, usando o teorema do confronto. Então, isso aqui é seno de h sobre h quando h tende a zero. Isso é igual a 1. A gente vê isso pelo teorema do confronto, que isso vale 1. Então, esse lado de cá está resolvido praticamente, né? Vai ficar 1 vezes cosseno de h. Ou cosseno de h, cosseno de x. Cosseno de x. Que é o cosseno de x que não tem nada a ver com h, ele sai de dentro do limite. Né?
Então, vai ficar 1 vezes cosseno de x. Falta determinar quem é isso aqui. O seno de x não tem nada a ver, posso tirar. Então, eu vou fazer o cálculo só disso aqui. Isso aqui eu vou deixar quieto. Isso aqui vai ser 1 vezes cosseno de x. Então, só vou trabalhar agora em cima disso aqui. Que é limite do seno de x cosseno de h menos 1 sobre h. Então, como o seno não depende de h, eu posso tirar de dentro do limite. Então, fica, como seno de x não depende de h, então fica seno de x vezes limite, quando h tende a zero, de cosseno de h menos 1 sobre h. Se eu substituir por zero, cosseno de zero é 1. 1 menos 1 é zero, e se eu substituir por zero, zero. Fica zero sobre zero, eu não posso resolver isso. Né? Então, eu não posso resolver isso aqui, porque é uma indeterminação, zero sobre zero. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Vou multiplicar pelo conjugado desse termo de cima, do cosseno. Então, vai ficar cosseno de h mais 1 sobre cosseno de h mais 1. Isso é igual a limite, quando h tende a zero. Vou deixar o seno quieto, viu? Só estou fazendo a conta agora só dessa parte aqui. Eu sei que tem um seno de x aqui para multiplicar. Eu vou escrever, né? Para não passar batida esse seno de x aqui. Então, ficou seno de x vezes limite, quando h tende a zero. Esse produto aqui é quadrado primeiro menos quadrado segundo. É cosseno de h, cosseno ao quadrado de h. Quadrado de 1 é 1, então 1. E embaixo eu só vou deixar multiplicando. Cosseno de h mais 1. Isso aqui, aí, da primeira identidade trigonométrica, diz o quê? Eu sei que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu passo cosseno para o outro lado, eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Se eu multiplico tudo por menos 1, eu tenho menos seno ao quadrado de x igual a cosseno ao quadrado. Aqui eu estou botando esse h. Cosseno ao quadrado de x menos 1, né? Que eu estou multiplicando por menos 1, então vai ficar menos 1 mais, né? Então ficou cosseno ao quadrado de x menos 1. Então observe que cosseno ao quadrado de x menos 1 é menos seno ao quadrado de x. Se eu mudo a variável para h, a mesma coisa. Então, cosseno ao quadrado de h menos 1 é menos seno ao quadrado de h. Então, isso é igual a seno de x vezes limite de seno ao quadrado de h sobre h vezes cosseno de h mais 1. Então, eu tenho ainda que resolver isso aqui. Limite de seno ao quadrado de h sobre h vezes cosseno de h mais 1. Vou subir para cá, viu? Então, só vou resolver essa parte aqui agora. Então, isso aqui é igual a limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero. Eu posso separar, viu? Limite do produto é o produto dos limites, vezes limite de seno de h sobre cosseno de h mais 1, quando h tende a zero. Separei um produto, porque seno ao quadrado é seno vezes seno. Então, ficou um seno aqui nesse limite e outro seno no outro. H vezes cosseno de h, eu deixei um h aqui e o outro cosseno de h mais 1 aqui. O produto é só botar um limite só e fazer o produto. Seno vezes seno dá seno ao quadrado, h vezes esse é h vezes esse. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Esse aqui eu já sei que é 1, né? Seno de h sobre h é 1, quando h tende a zero. É igual a 1. E aqui, aí, cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. 1 mais 1 é 2. Então, já não tem zero embaixo. Então, não tem problema de substituir. Quando eu substituo, vai ficar 0 sobre 2. 0 sobre 2 é 0. Então, esse termo aqui é 0. Quando eu multiplico, 0 vezes 1 é 0. Vezes o x, o seno de x que está aqui fora, continua sendo 0.
Então, toda essa parte daqui, ou seja, todo esse termo aqui, cadê? Todo esse termo aqui ficou zero. Foi esse termo que eu estava fazendo, né? Esse termo que eu estava fazendo. Eu botei o seno para fora, deixei o limite só com os cosseno de H menos 1 sobre H, multipliquei pelo conjugado, em cima e embaixo, virou cosseno ao quadrado de H menos 1 sobre H cosseno de H mais 1. Isso aqui é seno ao quadrado, e aí depois eu separei no produto de dois limites. Então, resultou que ficou 0 vezes 1 e vezes seno de x. Então, 0 vezes 1 vezes seno de x é 0. Então, todo esse termo aqui zerou. Sobrou o quê? 1 vezes seno de x, ou seja, a derivada 1 vezes cosseno de x. Ou seja, a derivada do seno de x é cosseno de x, né? Porque cosseno de x vezes 1 é cosseno de x. Por isso que a derivada do seno é igual ao cosseno. Então, está provado porque a derivada do seno é cosseno. Para provar a derivada do cosseno, é a mesma coisa. Só muda que em vez de ser seno aqui vai ser cosseno, em vez de ser seno aqui vai ser cosseno, 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 cosseno. E aqui vai ter o cosseno da soma. E o cosseno da soma é diferente, né? É cosseno vezes cosseno, vai ser cosseno de x vezes cosseno de h, menos, em vez de ser mais, vai ser menos, seno de x vezes seno de h. Aí organiza, tal, e sai do mesmo jeito. A derivada da tangente também pode fazer do mesmo jeito, só que como tangente significa seno sobre cosseno, tangente significa seno sobre cosseno. E como a gente já aprendeu a fazer a derivada do quociente, é mais fácil fazer a derivada do quociente sabendo a derivada desses dois, fazer a da tangente usando a derivada do quociente. Então, se eu quero a derivada da tangente, eu quero, na realidade, a derivada de seno sobre cosseno. E a regra é, derivo primeiro, a derivada do seno é cosseno. Então, vou botar a regra, né? Derivo primeiro, conservo o segundo, cosseno de x, menos, derivo o segundo, cosseno de x derivada, conservo o primeiro, seno de x, sobre o segundo ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de x. A derivada do seno é cosseno, aí vai ficar cosseno vezes cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado. A derivada do cosseno é menos seno, então aqui é, vou até fazer, porque é tão simples que eu vou fazer aqui, essa derivada aqui rapidinho. É a derivada mais fácil de ser feita depois que sabe a derivada do seno e do cosseno. Vou botar o igual aqui. Né? Então, resolvendo aqui, a derivada do seno é cosseno. Como está vezes cosseno, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x. A derivada de cosseno é menos seno. Menos com menos fica mais. E seno vezes seno é seno ao quadrado de x. Sobre cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é a identidade trigonométrica. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno significa secante. 1 sobre cosseno é secante. Como está ao quadrado, é secante ao quadrado de x. Porque a secante de x significa 1 sobre cosseno. Se eu boto ao quadrado, significa que eu elevei tudo ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, é secante ao quadrado de x. Está provado usando a regra do quociente. E os outros também, porque cossecante significa 1 sobre seno, então usa a regra do quociente. Secante, 1 sobre cosseno, usa a regra do quociente. Cotangente é cosseno sobre seno, usa a regra do quociente. E todos saem o resultado. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas? Não, né? Vou prosseguir. Qualquer coisa, depois vocês assistem de novo a aula, escrevendo com calma tudo que eu falei aí. E também tem os livros que faz o passo a passo bem tranquilo dessa demonstração, tanto a do seno como a do cosseno. E a dos outros é usar a regra do quociente, ok? Acho que eu vou cobrar uma das questões isso aí. Provar
que a derivada do seno é igual a cosseno, ou que a derivada do cosseno é igual a seno, ou que a derivada da tangente é igual a secante ao quadrado de x. Uma dessas aí eu vou pedir para vocês provarem na atividade daqui a pouco. E vamos para o que eu queria de fundamental para a aula de hoje, que é a derivada implícita. Então, o que é derivada implícita? As funções encontradas até agora podem ser descritas expressando-se uma variável explicitamente em termos de outra. Por exemplo, y igual a raiz de x3 mais 1, ou y igual a x vezes seno de x. Ou seja, o y sempre está de um lado e o x sempre está do outro, ou seja, uma variável separada da outra pelo sinal de igual. Então, consigo ter a variável dependente ligada à variável independente. Então, a variável dependente em função da variável independente, x, né? Separadamente, tranquilo. Então, a gente consegue fazer uma em função da outra, tranquilamente. Em geral, y igual a f de x, né? Nesse caso, y igual a f de x. Estão separadas tranquilamente. Uma é função de x que gera o y. Algumas funções, entretanto, são definidas implicitamente por uma relação entre x e y, tais como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, ou x3 mais y3 igual a 6xy. Então, esses dois exemplos, eu tenho as duas variáveis próximas uma da outra, não estão separadas. Apesar de que aqui dá para separar, né? Essa daqui dá para separar facilmente. Essa daqui já não é tão fácil separar o x do y. Então, em alguns casos, é possível resolver tal equação isolando o y como uma função explícita ou diversas funções de x. Então, eu posso separar por uma função de x ou diversas funções de x. Por exemplo, se a gente for resolver a equação 1, isolando o y, nós temos y igual a mais ou menos raiz de 25 menos x2. Então, aquela equação, essa equação aqui, x2 mais y2, eu consigo separar. Passo o x2 para o outro lado, então ficou 25 menos x2, tiro a raiz, e aí eu tenho duas equações. Uma é mais e outra é menos. Então, eu tenho y igual a mais ou menos raiz de 25 menos x ao quadrado. Então, logo, duas funções determinadas pela equação implícita 1. Ou seja, eu tenho f de x igual a raiz de 25 menos x2 e g de x igual a menos raiz de 25 menos x2. Eu tenho duas funções. Aqui nós temos o gráfico, que representa... Esse gráfico aqui representa essa função, x2 mais y2 igual a 25, então uma circunferência de raiz 5. Esse daqui representa essa daqui, positiva, raiz de 25 menos x2. E esse outro gráfico representa essa equação aqui, menos raiz de 25 menos x2. Então, para eu resolver, se eu isolar e quiser resolver usando o meu conhecimento que eu tinha anteriormente, eu tenho que resolver duas funções. Não é fácil já resolver a equação 2 e escrever y explicitamente como uma função de x, à mão. À mão é praticamente impossível separar x e y da equação 2. Então, a equação 2 é uma curva chamada fólio de Descartes. E implicitamente define y como diversas funções de x. Felizmente, não é preciso isolar y em termos de x para encontrar a derivada de y. Em vez disso, podemos usar um método de derivação implícita. Então, a gente vai usar esse método de derivação implícita para poder resolver. A gente consegue usar esse método. Isso consiste em derivação de ambos os lados da equação em relação a x. E então, na resolução da equação, isolamos o y'. Só a termo de curiosidade, se eu fosse tentar separar o y de x da equação 2, veja como é que ficaria a equação 2. Y seria igual a f de x, que seria igual a raiz cúbica disso aqui, mais essa outra raiz aqui, mais essa outra raiz cúbica aqui, disso aqui, menos essa outra raiz aqui. E y seria igual a 1/2
Isso aqui eu estou dizendo quem é f, né? Eu tenho que jogar esse f aqui dentro, olha, tudo isso aqui dentro, mais ou menos raiz de menos 3 vezes isso aqui e isso aqui. Veja que equação gigantesca para se derivar a equação 2. Então, muito difícil. Só o trabalho que tem primeiro para separar o y do x. Veja que aqui o y está aqui e o resto tudo é x, depois da igualdade. O trabalho que é para separar e depois para derivar isso aqui. Ainda tem que derivar isso tudo aqui para achar y'. Então, a gente pode resolver tanto a primeira, que a gente consegue separar facilmente, como a segunda, sem precisar separar, usando o método da derivação implícita. Vamos resolver aqui. Letra A. Se x2 mais y2 é igual a 25, encontre dy dx, ou seja, dy dx, não sei se vocês se lembram, significa, eu quero dizer, encontre y'. dy dx é y'. Então, vamos resolver. Então, o que eu faço? Eu considero tudo isso aqui, eu derivo toda a equação em função de x. Então, eu derivo x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado, faço a derivada de y ao quadrado, sabendo que y é função de x, ou seja, y depende de x, e derivo 25. Então, vamos lá. Então, derivando tudo isso aqui, eu vou ter... Quem é a derivada de x ao quadrado, pessoal? Rápido. 2, Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Fala. 2x. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Simples. Mais. Agora, a derivada de y ao quadrado, y é uma função de x. É como se tivesse x dentro de y. É como se fosse mais ou menos uma coisa assim. Como se y fosse raiz de x ao quadrado, mais ou menos assim. Ou seja, tem x dentro dele. Então, eu não sei quem é y, mas eu sei que y tem x dentro dele. Então, eu uso a regra da cadeia. Lembra a regra da cadeia? Quando é uma função dentro da outra, eu derivo a função maior, que no caso é o y. Então, quem é a derivada de y? 2y. Então, vai ficar 2y. E depois, vezes a derivada do argumento, vezes a derivada de y. Vezes a derivada da função y. Então, primeiro eu derivei y como se fosse a função de fora. Então, a derivada de y é 2y. Só que o y tem x dentro dele. Então, é uma regra da cadeia. Eu tenho que derivar o que tem dentro dele. Então, quem é a derivada de y? A derivada de y é o que eu quero saber. Né? O que eu quero saber é a derivada de y. Então, vezes y'. Então, eu derivo a função maior, dá 2y, vezes a derivada do y. A derivada do y eu não sei fazer, mas é o que eu quero saber. Então, quem é a derivada é y'. Igual a derivada de 25 é a derivada de uma constante. Qual é a derivada de uma constante? Rápido, pessoal. Zero. Então, acabou-se. Eu quero saber y. Então, eu vou isolar y. O que não é y vai para o outro lado. Então, primeiro eu vou passar a soma para o outro lado. Então, fica 2y vezes y' igual, passou o 2x para o outro lado, então é menos 2x. E agora esse está multiplicando. Tudo isso aqui está multiplicando com o y'. Y' ficou sozinho. Sobrou menos 2x dividido por 2y. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2 corto com 2. Eu descobri que y' nada mais é que x sobre y. Tá aí. Meu y' é x sobre y. Então, o resultado sempre vai aparecer um y lá. Porque eu não me preocupei em saber quem é y. Eu não isolei o y. Aí, se eu disser, se eu sei quem é y, se eu isolo o y aqui, y, nós vimos lá que y é mais ou menos
mais ou menos raiz de 25 menos x2. Se eu isolei o y, eu sei quem é y. Observe que eu tenho y' aqui. E eu tenho duas funções aqui. Então, eu vou ter dois y'. Eu vou ter y' mais, igual a mais ou menos, ou seja, eu vou ter dois y', que eu posso chamar assim, mais ou menos quem? X, e quem é y? Isso aqui. Raiz de 25 menos x2. E aí eu tenho tudo em função de x, porque eu tinha o y isolado. Se eu não isolei o y, eu paro aqui mesmo. Se eu não conseguir isolar o y, eu paro aqui mesmo. Y' é x sobre y. Observe que aqui são duas funções, e aqui é uma só, porque o que torna ser em duas funções é o y, aqui que são duas funções. Como aqui eu não sei, aqui é uma só. Mas isso aqui é igualzinho a isso. Isso e isso é a mesma coisa. São as mesmas coisas escritas de forma diferente. Então, determinei quem é dy dx. dy dx é x sobre y. Na letra B, então, encontre a equação tangente ao círculo no ponto 3, 4. Então, eu quero saber a equação tangente. Lembra? Eu falei que a gente ia acompanhar aquela equação desde a primeira aula até a última aula. Então, fórmula de equações tangente, a gente bota sempre aquela fórmula da equação da reta. E y menos y0 igual a m x menos x0. M, quem é M? M é a derivada, né? M é a derivada. E quem é a derivada? É x sobre y. A derivada é x sobre y. Então, no lugar de M, coloca x sobre y. Ah, mas ainda é x sobre y no ponto, né? É x sobre y no ponto. M é igual a y' no ponto. No ponto 3, 4. Então, é y' substituindo os pontos. Então, M vai ser, quem é x é 3, quem é y, 4. Então, M é y' no ponto, nesse ponto aqui. Então, no ponto 3, 4. Então, só é substituir agora. Então, y menos y0, y0 é 4. Então, y menos 4, igual a m, é 3 quartos, que veio da derivada, 3 quartos, vezes x menos x0, que é 3. Arrumando isso aqui, y vai ser igual a 3x sobre 4, menos 3 vezes 3, 9 sobre 4, e o 4 que estava aqui subtraindo vai para o outro lado somando, mais 4. Arrumando isso aqui, y é igual, não vou mexer nisso aqui, vou deixar aqui quieto, 3x sobre 4, e aqui eu faço o MMC, né, que é como se tivesse 1, o MMC é 4, 4 vezes 4, 16, 16 menos 9, dá 7, né? Então vai ficar mais 7 sobre 4. Acabou-se. Então tá aí. A equação, uma equação da tangente ao círculo x2 mais y2 igual a 25 no ponto 3, 4. Então, a equação é essa. Então, no ponto 3, 4, a reta tangente tem essa equação. Ok, pessoal? Então, falou em reta tangente, lembra da equação lá da primeira aula. E o m é sempre a tangente. O coeficiente angular é a tangente no ponto. No caso, a tangente é y' no ponto. No ponto que ele quer. Nesse caso, 3, 4. No exemplo 2. Veja que o exemplo 2 já é mais complicadinho. Então, vamos lá. Primeiro, o exemplo 2. Ele quer saber quem é y'. Então, vamos derivar tudo em função de x. Vamos lá, rapidinho, ver se vocês aprenderam. Como é que fica essa derivada aqui em função de x?
Quem é y', como é que fica essa derivada? Digam aí. Derivada de 3x fica como? Ou de x3 fica como? 3x elevado a 2? 3x elevado a 2, muito bem. Mais o quê? Derivada de y3, como é que vai ficar? Deriva o y como se fosse um x primeiro. Como é que fica? Y3 derivada de y3. 3y elevado a 2. 3y elevado a 2 vezes o quê? É uma regra da Vezes cadeia. y lindo? Vezes y'. Regra da cadeia. Sempre que tiver y, tem que aparecer vezes y'. Sempre. Que é a regra da cadeia. É 3 vezes y ao quadrado vezes a derivada de y, que é o que eu quero saber. Então, é a derivada da função vezes a derivada de y. Igual. Aqui eu faço a regra do produto. Eu posso fazer a regra do produto. Eu faço esse vezes esse. Então, regra do produto. Derivo o primeiro, conservo o segundo. Mais, derivo o segundo, conservo o primeiro. Regra do produto. Então, eu tenho duas funções. Eu tenho uma função que eu vou chamar de 6x e a outra função de y. Então, derivo a primeira. Qual é a derivada de 6x? 6. 6. Conservo o segundo, que é y. Mais. Derivo o segundo, que é a derivada de y. Vezes y'. A derivada de y é y' vezes 6x. Então, vai ficar 6x vezes y'. Então, porque eu só tenho y. A derivada de y é y'. Ok? Nesse é porque eu tenho uma função maior. Eu tenho y'. Então, y' é 3y2 vezes y'. Quando eu só tenho y, é y'. A derivada do segundo é y' vezes o primeiro. O primeiro é 6x. Então, 6x, y'. Então, fiz a derivada. Praticamente acabou aqui. Ó. Acabou aqui a derivada. Derivada de uma função de forma implícita. Eu não separo x de y. Então, faço a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de y', é 3y2 vezes y'. Igual. Aqui é uma regra do produto. Derivo o primeiro, conservo o segundo, mais derivo o segundo, conservo o primeiro. Então, a derivada de 6x é 6 vezes o segundo, que é y. Então, 6y. Mais a derivada de y é y', vezes o primeiro, que é 6x. Então, 6x mais y, vezes y'. Então, está feito. O que é que eu vou fazer agora? Só arrumar. Quem é y' vai para um lado, quem não é, vai para o outro. Então, aqui tem y', então fica 3y2 vezes y'. Esse y' está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Menos 6xy'. Esse aqui não saiu do lugar, continua. 6y. E esse aqui mudou de lado, estava somando, vai subtrair. Menos 3x ao quadrado. Só que eu preciso saber quem é y' sozinho, não quem é essa soma aqui. Então, vou botar y' em evidência. Tem y' aqui, tem y' aqui. Fator comum em evidência. Sobra daqui 3y2. E daqui sobra 6x. Igual a 6y menos 3x ao quadrado. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E eu deixei o y' sozinho, como eu queria. Y' é igual a 6y menos 3x ao quadrado, dividido por 3y ao quadrado, menos 6x. Posso parar aqui, acabou aqui. Posso deixar isso aqui mais arrumadinho, um pouquinho mais bonitinho? Posso. Como aqui é 6. 6 é a mesma coisa se for 3 vezes 2. Então, tem 3 aqui e tem 3 aqui. Aqui também é 6, é como se fosse 3 vezes 2. Então, tem 3 aqui e 3 aqui. Então, posso botar 3 em evidência em cima, 3 em evidência embaixo. Então, isso aqui só é um complemento. Se parar aqui, já está ótimo. Se complementar, tem que complementar de forma correta. Viu? Coloco 3 em evidência em cima, 3 em evidência embaixo. Aqui vai sobrar 2y, né? Porque 3 vezes 2 dá 6. E aqui sobra x2. Aqui sobra y2.
né? Porque 3 vezes y2 volta a ser a mesma coisa. E aqui sobra 2x, porque 3 vezes 2x dá 6x. Corta, corta. Veja a resposta final. Y' igual a 2y menos x2 sobre y2 menos 2x. Agora sim, acabou. Não posso fazer mais nada. Se parasse aqui, estava ok, viu? Parou aqui, está ok. Quer deixar mais bonitinha? Tem número aqui que eu posso cortar? Tem. E aqui tem 3, tem 3. Tem 3, tem 3. Então eu corto 3 de tudo. Sobra 2y, sobra x2, sobra y2 e sobra 2x. E foi o resultado aqui final. Eu simplifiquei essa fração, mas poderia parar aqui. Então, achei y'. Letra B. Eu quero a reta tangente ao fólio de Descartes, que é o gráfico dessa equação aqui. O gráfico dessa equação é fólio de Descartes. Eu quero a reta tangente nesse ponto. A mesma coisa. A reta tangente é dado por y'. Então, a reta tangente, mesma coisa. Y menos y0 igual a m, x menos x0. O m você já sabe que é a derivada no ponto. Então, no ponto 3, 3. Então, vamos lá. O y' é o m no ponto 3, 3. Então, o m é o y' no ponto. E quem é o y'? É 2 vezes y, o y é 3, né? E o x também é 3. Então, só é substituir. Então, 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado, sobre 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3. Isso resulta em 6 menos 9 sobre 9 menos 6. 6 menos 9 dá menos 3. E 9 menos 6 dá 3. Então, a resposta, menos 1. Então, o meu m é menos 1. Então, só é substituir agora. Então, ficou y menos y0 é 3, que é o y0 é isso aqui também, igual a m, que é menos 1. X menos x0, x0 também é 3. Arrumando isso aqui, eu tenho y igual a menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. E esse menos 3 passou para o outro lado, mais 3. Y é igual a menos x mais 6. Acabou-se. Está aí a reta tangente. A reta tangente é dada por essa equação. Essa equação tangencia ao gráfico dessa função nesse ponto 3, 3. Letra C. Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Então, eu quero que a reta tangente seja horizontal. Reta tangente, o coeficiente da reta tangente é esse. Esse é o coeficiente angular da reta tangente. Para que uma reta tangente seja horizontal, então a reta tangente é uma reta que está tangenciando a uma curva. Agora eu quero que essa reta aqui tenha esse formato aqui. Em vez de ter esse, tenha esse. Seja horizontal, seja paralela ao eixo X. Então, para ser paralelo ao eixo X, observa aqui. Esse que não é paralelo tem um ângulo. Faz um ângulo com o eixo X. Esse que é paralelo ao eixo X, qual é o ângulo dele com o eixo X? Qual é o ângulo? Hein, pessoal? Esse aqui tem um valor qualquer, um ângulo. Agora, essa que é paralela a X, qual é o ângulo dela com o eixo X? Hein? Hein, pessoal? Uma reta paralela ao eixo X, que ângulo tem? Que ângulo ele faz com o eixo X? Eu boto aqui, é paralelo. Qual o ângulo dele aqui? Qual é? Se ela não é paralela, ela forma um ângulo. 90, professor? Oi? Paralela é 90? Não, é 0. Observe. Quando eu faço uma inclinação, ele vai formando um ângulo. Cada vez mais que eu cresço, o ângulo aumenta. Se ele ficar perpendicular, é 90. Perpendicular é 90. Agora, paralela é uma reta em cima da outra.
Ou seja, ângulo zero, porque eu posso arrastar essa reta para cá. Ângulo zero. Então, uma reta para ser horizontal, ela tem que ter um ângulo zero em relação a x. E como o coeficiente angular é m? Como m nada mais é do que o coeficiente, que é a derivada, né? A derivada nada mais é do que o coeficiente angular. E o coeficiente angular tem que ser zero. Então, ou seja, a derivada tem que ser zero. Para que o coeficiente angular seja zero, a derivada tem que ser zero, porque a derivada é igual ao coeficiente angular. Então, essa derivada aqui tem que ser zero. E para zerar essa derivada, o que é que faz com que essa derivada zere? Que o numerador seja igual a zero. Eu não me preocupo com o denominador. O numerador tem que ser zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Né? Zero sobre qualquer coisa dá zero. Então, eu olho para cá. 2y menos x2 tem que ser igual a zero. Então, para que eu tenha no primeiro quadrante reta tangente à horizontal, eu tenho que meu y' tem que ser igual a zero. Ou seja, o numerador de y', aqui no caso é 2y menos x2, tem que ser igual a zero. Então, para que isso ocorra, x ao quadrado tem que ser igual a 2y, ou x tem que ser igual a mais ou menos raiz de 2y. Tem que acontecer isso. X tem que ser igual a mais ou menos raiz de 2y. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Desse folíodo. Então, eu volto, eu achei, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, eu volto para a equação original agora. No lugar de x, eu substituo por isso aqui, né? Deixa eu ver se é mais fácil. Porque como aqui ficou duas funções, vai dar mais trabalho. Então, é melhor isolar o y. Melhor isolar o y, que vai ficar uma equação só. Então, vai ficar 2y igual a x2, y igual a x ao quadrado dividido por 2. É mais fácil, porque aqui eu só tenho um número para isolar, para substituir. Se eu fosse isolar x, eu tinha que fazer duas vezes. Isolar x com ele positivo e depois isolar x com ele negativo. Eu tenho que fazer duas equações. E aqui eu faço uma só. Então, y é igual a x2 sobre 2. Substituo agora na equação original. Então, substituindo na equação original, onde tem y, vai virar x2 sobre 2. Então, vai ficar x3. Vou apagar aqui a parte de cima, viu? Vou para cima. Então, substituindo aqui nessa equação, o meu y por x2 ao quadrado, x ao quadrado sobre 2, né, que foi o caso onde a derivada zerou. Então, onde zero é quando o numerador é igual a zero. Então, vamos lá. Então, ficou x3 mais, no lugar de y, vai entrar x ao quadrado sobre 2 elevado a 3 igual a 6x vezes y, que é x ao quadrado, sobre 2. Resolvendo, x3, continua x3, mais x ao quadrado vezes 3 dá, elevado a 3 dá x6, sobre 8, né, que é 2 elevado a 3, igual a 6x1 vezes x2 dá x3 sobre 2. Fazer logo o MMC aqui, o MMC é 8, então vai ficar 8x3, vou me livrar desses denominadores, mais 6, mais x6, igual
8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 6, 24. 24x3. Então ficou x6 igual... deixa eu ver. Vou dividir tudo por x3, né? E aqui tem x3, e aqui é como se tivesse x3 vezes x2, vezes x3, né? x3 vezes x3, que conserva a base, somos expoentes. Então, divido tudo por x3, fica 8, mais x3 igual a 24, né? Dividir tudo por x3. Ou passei esse x3 dividindo aqui, Passei dividindo aqui e aqui. Corta aqui. x6 por x3 é 6 menos 3, que dá 3. Isolando o x, então x3 é igual a 24 menos 8. X é igual a raiz cúbica. 24 menos 8 dá 16, né? Raiz cúbica de 16. Que é a mesma coisa que nós sabemos que 16 é 2, que dá 8, 2 que dá 4, 2 que dá 2 e 2 que dá 1. Então, é 2 elevado a 3 vezes 2. Então, 2 elevado a 3, esse 2 elevado a 3 sai da raiz, vai ficar só o 2 dentro da raiz. Então, isso é igual a x igual a 2 raiz cúbica de 2. Né? Porque é como se tivesse 8 vezes 2, né? A raiz cúbica de 8 sai, 2, e fica 2 dentro. Então, x é isso. Então, eu descobri meu x. Eu quero descobrir em qual ponto, né? Então, eu já sei que é o ponto x igual a 2 raiz cúbica de 2. O outro ponto substitui, eu preciso saber x e y, né? Descobrir x, descobrir y é substituir no lugar de x aqui por y. Ou, no lugar de x, esse valor aqui, para descobrir quem é y. Então, volto para cá. Y é igual, no lugar de x, entra 2 raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre 2. Ou seja, meu y vai ser igual 2 elevado a 2 dá 4. E aqui vai ficar 4 raiz. Mas 4 vai cortar com 4, então não precisa nem botar, né? Porque 2 elevado a 2 dá 4, 4 com 4 vai embora. Então fica raiz cúbica de 4, né? Que é 2 ao quadrado. Então tá aí. Esse é o meu ponto. Em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Ela é horizontal em x igual a 2 raiz cúbica de 2 e y igual a raiz cúbica de 4. Então, é esse ponto. Ou, entre parênteses assim, raiz cúbica de 2, vírgula, raiz cúbica de 4. Então, ela é horizontal, a reta é horizontal nesse ponto. Deixa eu ver se tem mais coisas, acho que a aula acabou. Ah, não, tem mais um exemplo. Vamos fazer mais esse exemplo e eu acho que acaba. Deixa eu ver se acaba. Acaba, né? Não quer passar, então é porque acabou, acho. Não deu problema. Deu problema. Estão me ouvindo, pessoal? Hein, Sim, pessoal? Não, né? Sim. Então vamos ver se acabou mesmo a aula ou se tem muita coisa ainda. Acho que acabou. Só mais aquele exemplo acabar. Minha cabeça já tá saindo fumaça aqui, pelo amor de Deus. A gente vai encerrar só com essas fórmulas. Vou botar só as fórmulas, não vou desenvolver, não. Vamos lá. Só para treinar mais um pouquinho. Fazer a derivada dessa função aqui, usando derivação implícita. Observe que x está junto de y. Não tem como separar aqui x de y. Não tem como. Aqui, ó, aqui eu até separo, mas aqui não tem como separar. Está dentro do argumento de seno, então não tem como. Então vamos lá, para treinar. Qual é a derivada do seno de x mais y? Quem sabe? É a derivada do seno de x mais y. É regra da cadeia aqui. Viu? Então, olha,
Aqui é a função maior, aqui é o argumento da função. Eu derivo a função vezes a derivada do argumento. Então, como é que fica? Quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Então, vai ficar cosseno, repete tudo, x mais y, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de x, 1. Mais a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de y, É 1 também, né? não, y'. Ah, Sempre que é y', que é o que eu quero saber. Se você acaba com ele, não tem como chegar nele mais. Sempre que aparecer y, vai ter que aparecer y'. Então, a derivada do seno é cosseno, repete todo o argumento, vezes a derivada do argumento. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de x, que é 1, a derivada de y é y'. Igual, aqui a regra do produto. Ó. Eu tenho y ao quadrado vezes cosseno de x, regra do produto. Derivo o primeiro, conservo o segundo. Mais, derivo o segundo, conservo o primeiro. Então, o primeiro é y2. Qual é a derivada de y2? 2y. 2y vezes... Derivada de y2? 2y vezes... Y'. Y'. Sempre tem que aparecer y' na derivada de alguma coisa com y. Se ele está sozinho, é y'. Se ele está com mais alguma coisa, é a derivada dessa coisa primeiro, no caso, y ao quadrado é 2y, vezes a derivada de y, que é y'. Conserva o segundo é cosseno de x, então conserva aqui. Mais, deriva o segundo, que é o cosseno, e conserva y. Vou conservar logo ele aqui. y2. Quem é a derivada do cosseno de x? Quem é? Derivada do cosseno? Rápido. A gente viu isso no instante. Derivada do cosseno é? Na ponta da língua isso tem que estar, pessoal. A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno? Seno. Menos seno. Menos seno. A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, como tem um mais É que aqui... você botou seno no início. Como tem mais aqui, então, mais com menos vira menos. Então, vira menos. Porque esse mais é da fórmula, né? Deriva o primeiro, conserva o segundo, mais, deriva o segundo, conserva o primeiro. Mas como a derivada do cosseno é menos seno, mais com menos vira menos. Então, seno de x. Ok? Veja que não entrou y aqui, porque aqui eu conservei, né? Eu só derivei esse termo aqui. Então, derivei o primeiro, 2y, y', conservei o segundo, cosseno de x. Mais, derivei o segundo, a derivada do cosseno de x é menos seno de x, então menos seno de x, vezes o segundo, vezes o primeiro, que é y'. Pronto, agora tudo... ainda tem que fazer essa distributiva aqui, porque isso aqui é vezes isso aqui, é 1 mais y' vezes cosseno de x mais y. Então, fazer essa distributiva aqui. Cosseno de x mais y vezes 1 dá cosseno de x mais y. Isso aqui é argumento. Mais cosseno de x mais y vezes y' é y' cosseno de x mais y. Então, fiz a distributiva, esse vezes esse, e esse vezes esse. Então, cosseno de x mais y vezes 1 é cosseno de x mais y. Cosseno de x mais y vezes y' é y' cosseno de x mais y. Aqui eu só vou repetir. 2y, y' cosseno de x, menos y ao quadrado, seno de x. Tudo que é y' de um lado, que não é do outro. Então, isso aqui fica aqui. Y' cosseno de x mais y. Esse está aqui somando com esse termo aqui, então passa para o outro lado subtraindo, menos 2y, y', cosseno de x, igual. Esse aqui não saiu do lugar, permanece a mesma coisa. E esse que estava somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, observe, a derivada só foi esse passo aqui, ó. Esse passo que teve que ter atenção com a derivada. A derivada do seno é cosseno, repete, vezes a derivada do argumento. É aqui a regra do produto. Deriva o primeiro, conserva o segundo, mais deriva o segundo, conserva o primeiro. Fez a derivada, acabou. Agora aqui é ensino fundamental, organizando, passar tudo que é y' para um lado,
o que não é y para o outro. Então, é só organizar a equação, coisa do ensino fundamental. Então, tem y aqui, tem y aqui, fator comum em evidência. Então, aqui sobra cosseno de x mais y, e aqui sobra menos 2y cosseno de x. O y saiu, né? Igual, isso aqui eu só vou repetir. Menos y2 seno de x menos cosseno de x mais y. Está tudo multiplicando, passa dividindo e acabou-se. Y' igual a menos y2 seno de x menos cosseno de x mais y sobre cosseno de x mais y menos 2y cosseno de x. Tem alguma coisa para simplificar? Não, não tem nada para simplificar aqui. Então, acaba aí. Pronto. Então, é só treinar agora, pessoal. É só pegar questões e começar a resolver derivadas implícitas, né? Eu não vou botar muitas questões para vocês resolverem, porque isso aí é com vocês, porque depois eu vou ter trabalho de corrigir muitas questões. Então, eu vou botar só o básico mesmo, 3 questõezinhas para vocês fazerem. Mas querem aprender mesmo? Faz 10, faz 20, faz 50, faz 100 questões. O livro tem bastante para vocês fazerem. Eu vou passar apenas 3 para poder avaliar vocês. E, para encerrar, derivadas de funções trigonométricas inversas. Então, eu posso derivar o seno inverso de x, é 1 sobre raiz de 1 menos x2. Posso derivar cosseno inverso de x, é menos 1 sobre raiz de 1 menos x2. Derivada da tangente inversa de x é 1 sobre 1 mais x2. Derivada da secante inversa de x é 1 sobre x raiz de x2 menos 1. E derivada da cossecante inversa de x é menos 1 sobre x raiz de x2 menos 1. E, finalmente, a derivada da cotangente inversa de x é menos 1 sobre 1 mais x2. Observe que é fácil memorizar, porque eu tenho a derivada do seno, o do cosseno, basta botar o sinal de menos. Véio. Então, sabe a do seno? A do cosseno é só inverter o sinal. Sabe a da tangente? A da cotangente é só inverter o sinal. Tangente é 1 sobre 1 mais x2. A da cotangente, menos 1 sobre 1 mais x2. Sabe a da secante? A da cossecante só inverter o sinal. 1 sobre x raiz de x2 menos 1. A da cossecante é menos 1 sobre x raiz de x2 menos 1. Ou seja, basta saber as 3 do seno, da tangente e da secante. Porque sobre a do seno, sabe a do cosseno. Sabe a da tangente, sabe a da cotangente. Sabe a da secante, sabe a da cossecante. E aí, como é que eu cheguei nisso aqui? Usando derivação implícita, que a gente acabou de ver na estante. Então, eu não vou provar, porque a gente já estourou o horário. Então, talvez eu deixe como atividade. Então, na próxima aula, de repente, eu começo provando isso aqui. Como é que eu sei que a derivada disso resultou nisso? Mas já passamos muito do horário. Acabou mesmo. Ok, pessoal? Tranquilo? Simples e fácil? Simples e fácil, né? Por isso que eu adoro